Hoje, então, são 6 aulas seguidas, 6 videoaulas seguidas relacionadas aos aspectos histológicos e funcionais do tecido nervoso. Em relação à classificação, a gente tem a classificação em 3 níveis de classificação do tecido nervoso. A gente tem uma classificação anatômica, onde ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Uma classificação funcional, onde ele é subdividido, então, em sistema nervoso somático, que controla músculo estriado esquelético, e sistema nervoso autônomo, que vai controlar, então, músculo estriado cardíaco, músculo liso e glândulas, tanto endócrinas quanto exócrinas. E uma classificação que é histológica. Na classificação histológica, vai estar sendo analisado o quê? O arranjo dos neurônios em relação aos tecidos de sustentação. Aí a gente vai ver esse arranjo histológico, como que ele vai estar acontecendo e quem são as células de sustentação que vão estar interagindo de forma direta com esses neurônios. Quem são essas células? Aqui a gente tem, então, a subdivisão do sistema nervoso central em cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal. Na classificação histológica, como que é subdividido o sistema nervoso central? Ele é dividido, então, nas células. São os neurônios e a neuróglia, ou então as chamadas células da glia, que são as células de sustentação. O sistema periférico, anatomicamente, ele é dividido em nervos e gânglios. E na classificação histológica, a gente vai estudar o quê? As fibras nervosas e os nervos. Aqui a gente tem novamente a classificação no sistema nervoso central em encéfalo e medula, sistema nervoso periférico, nervos e gânglios. Esse sistema nervoso periférico ele é constituído então por nervos cranianos, espinhais, gânglios e terminações nervosas. E ele é subdividido então em sistema nervoso somático, que é aquele que funciona de forma voluntária no nosso organismo, e sistema nervoso autônomo, que é aquele que vai funcionar de forma involuntária e tem uma subdivisão em simpático e parasimpático. Nesse esquema aqui, a gente tem a integração, então, do sistema nervoso central com o sistema periférico através dos neurônios, que estão presentes nos nervos cranianos e nervos espinhais. Vai existir um sistema de entrada de estímulo através de quem? Dos neurônios sensitivos, ou chamados de neurônios aferentes, somáticos e viscerais. E vai existir um sistema de saída através dos neurônios eferentes ou então neurônios motores, que vão atuar lá no sistema nervoso somático e no autônomo ou involuntário, que é subdividido em simpático e parasimpático, que a gente já havia comentado anteriormente. Aqui nós temos desenhos esquemáticos do neurônio motor, atuando sobre uma fibra nervosa, formando aqui o que a gente chama de placa motora. Neurônios sensoriais, neurônio pseudo-unipolar e um neurônio bipolar, que a gente já vai aprender qual que é a diferença entre eles. E os neurônios integrativos, que são aqueles que vão ajudar a formar uma rede neuronal. Aqui, os neurônios estão classificados em relação ao número de prolongamentos. Então, o que pode existir? Pode existir um neurônio que é chamado de bipolar. O neurônio bipolar é aquele que vai estar representado por um dendrito, aqui em cima, e um axônio. Aqui a gente tem o terminal axônico e aqui a direção do impulso. O neurônio chamado de neurônio multipolar é aquele que tem uma árvore dendrítica bastante exacerbada. E ele vai ter mais de dois prolongamentos. Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de dendritos e um axônio único. O neurônio que é chamado de pseudo-unipolar é aquele que tem um prolongamento único. E vejam, esse prolongamento único ele é subdividido. Ele é subdividido numa pequena árvore dendrítica e num axônio que termina num terminal axônico.
Então, aqui, os 3 tipos de neurônios em relação ao número de prolongamentos. Em relação ao aspecto funcional, como que eles são classificados? Como neurônios motores ou eferentes. Os neurônios motores são aqueles que transmitem impulsos motores, resposta a um determinado estímulo. Controlam órgãos efetores, como o quê? Fibras musculares e as glândulas, tanto endócrinas quanto exócrinas. Então, eles recebem estímulo e vão responder a esse estímulo, levando resposta aos órgãos efetores. Os neurônios sensoriais ou aferentes. Esses, por sua vez, recebem estímulo sensorial do ambiente e do próprio organismo e conduzem esse impulso nervoso até o sistema nervoso central. Então, o sentido ele é contrário. E os interneurônios. Esses interneurônios, eles estabelecem ligações entre os neurônios receptores e os neurônios motores, formando uma rede neuronal. Quais são as funções relacionadas ao tecido nervoso? Então, quando a gente olha esse primeiro retângulo aqui, ó, percepção do quê? Alteração de calor, alteração de luminosidade, energia mecânica, modificações químicas. Essas percepções, elas geram informações. Essas informações geradas, qual é a função do sistema nervoso em relação a isso? Detectar essas informações, transmitir essas informações, analisar e utilizar essas informações. Em relação a essas funções que a gente tem aqui embaixo, funções motoras, funções viscerais, funções endócrinas e funções psíquicas, eles têm que gerenciar as funções do organismo, organizar, coordenar de forma direta ou indireta. E aqui a gente tem aspectos morfológicos do neurônio. Então, o neurônio ele é formado por um corpo celular, que é essa estrutura que a gente tem aqui, ó. Nesse corpo celular, ou antigamente chamado de pericário, é uma nomenclatura mais antiga, é onde vão ser encontrados a grande maioria, na verdade, das organelas, mas principalmente o quê? O núcleo do neurônio com seu nucleolo no interior. Então, aqui a gente vai ter o núcleo do neurônio, retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi, mitocôndrias, vesículas, como lisossomos, por exemplo. E deste corpo celular vão partir prolongamentos finos e curtos, que são os dendritos, que podem receber estímulo de axônios de outros neurônios. Nessa região aqui, sai desse corpo celular uma região que é chamada de cone de implantação, que é o prolongamento inicial do axônio. Esse cone de implantação é uma região não mielinizada do axônio, portanto, uma região capaz também de receber estímulo. É o início do prolongamento axonal antes dessa estrutura aqui, que é a bainha de mielina. É uma região rica no seu interior em microtúbulos e neurofilamentos que vão se prolongar ao longo de todo o axônio, que são estruturas capazes de fazer o quê? Carregar vesículas contendo neurotransmissores, as quais são produzidas no corpo celular e deverão ser carregadas ao longo de todo o axônio para que possam ser eliminadas por um processo de exocitose. Lá no final do axônio, onde vai se formar uma estrutura que a gente vai falar lá na sexta aula, que é a fenda sináptica, que é onde ocorre a sinapse em si, que se forma através da geração do impulso nervoso. Ok? Continuamos na próxima videoaula.